agradecer a oportunidade que a Universidade Federal do Ceará e o GRIM, que é o Grupo de Pesquisa da Relação Infância, Juventude e Mídia, teve de desenvolver essa pesquisa e trazer essa contribuição que a gente apresenta hoje com mais detalhes, depois dessa primeira fala, relacionada à publicidade, na verdade, à comunicação mercadológica dirigida à criança, né? E queria, nesse momento inicial, ressaltar algumas questões. Em primeiro lugar, o fato de que essa é a primeira pesquisa de caráter público e nacional que a gente tem hoje no Brasil sobre isso, englobando todos esses aspectos relativos à compreensão da criança, à percepção de influência, à noção de riscos e oportunidades que a publicidade lhe oferece. Nós temos pesquisas mercadológicas, normalmente elas são feitas e de uso das empresas, o que é legítimo, mas nós não tínhamos ainda, nessa envergadura, pesquisas nacionais que discutissem esse aspecto. Gostaria de destacar que um aspecto fundamental dessa pesquisa, que a gente vai tentar trazer no segundo momento aqui com mais detalhe, é a possibilidade de pensar uma articulação, como está prevista na nossa Constituição Federal, de todos os agentes envolvidos com as questões da infância, ou seja, desde o Estado, a família, a sociedade, a comunidade, entendendo que esses são parceiros que devem trabalhar em conjunto para o bem-estar da criança, e nesse sentido a pesquisa vai desenvolver um ponto de vista pautado nos interesses e na fala da criança, muito naquilo que ela nos trouxe nas pesquisas, dentro de uma perspectiva da corregulação, que eu vou desenvolver um pouco mais na segunda parte da minha fala. Como último ponto, para ser breve nessa primeira fala, eu queria só destacar, não se faz política pública sem ouvir as crianças naquilo que lhes diz respeito. É isso que reza a nossa Constituição, é isso que reza o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a nossa pesquisa teve esse cuidado, de ouvir as crianças, de considerar o seu desejo, de considerar as suas preocupações e de considerar também aquilo que ela é capaz de compreender e as suas dificuldades legítimas de compreensão, entendendo que ela está em processo de desenvolvimento. E que esse desenvolvimento ele não é só individual, ele é coletivo. E que aqui, sobretudo, o que está em questão é que tipo de sociedade a gente está querendo construir, portanto, que tipo de formação, que tipo de proteção e que tipo de promoção nós queremos oferecer às nossas crianças. Vou falar um pouco dos métodos e técnicas para que vocês possam entender. É uma pesquisa qualitativa, então isso é muito importante que eu destaque. Uma pesquisa qualitativa, a principal preocupação dela não é com quantificação, a principal preocupação dela é apresentar um espectro variado das visões, das diferenças de leituras possíveis que existem dentro de um universo de leitura infantil. Então a pesquisa não tem um objetivo de quantificação, e, em alguns momentos, sempre que possível, a gente fez conexões com pesquisas que tinham algum elemento quantitativo, como, por exemplo, as do CETIC, ou dados do Censo, ou dados do IBGE, de forma geral. Então, quando possível, a gente fez essas articulações, mas a pesquisa ela é de ordem qualitativa. Ela foi feita no Brasil inteiro, em 5 regiões, como vocês veem aí, né, com grupos de escolas públicas e privadas, para que a gente pudesse compreender essa diversidade, né, regional. A gente acho muito valioso que a gente tenha deslocado essa pesquisa. Normalmente se faz pesquisa eixos muito específicos, né, ou regiões muito específicas. Aqui a gente conseguiu uma abrangência nacional maior, né, e também a gente acha isso muito valioso. E foi feito também um questionário com os pais, que tem um caráter apenas complementar. Nosso foco é ouvir a criança, é entender o que a criança pensa. Então, a fala dos pais ela vem apenas como um subsídio, como um complemento a essa reflexão. O período de coleta foi feito em dezembro de 2014 e a gente depois foram feitas as decoupagens de todos os grupos e o processo de análise. A gente trabalha com a compreensão da sociologia da infância. Vários autores contemporâneos que entendem que a infância ela é uma construção social, ela é uma construção que é coletiva e ela é individual, ou seja, eu tenho uma série de estágios de desenvolvimento que a psicologia traz, mas esses estágios eles são construídos, conformados, articulados a partir de uma inserção social, e a inserção, então, da participação da sociedade é fundamental nessa forma como a criança é compreendida, como ela é vista e que oportunidades é dada a ela do seu desenvolvimento. A gente trabalha com o conceito de que nós vivemos hoje um processo na comunicação que a gente chama de convergência midiática,
onde a gente tem convergência de linguagens, de formatos, de estilos, né? E essa convergência, ela vai trazer novos desafios, ela vai complexificar muito essa comunicação que é dirigida à infância, e as necessidades de entendimento da criança também ela apresenta novos desafios a essa compreensão. E que a gente também dialoga muito com os resultados das pesquisas europeias, desse projeto, EU Kids Online. Então, foram 27 países ouvidos sobre as dinâmicas de acesso e, em especial, sobre esses pontos aí, que seriam as oportunidades, os riscos e os danos que a relação da criança com a comunicação mercadológica, mas não só, a relação de riscos e danos com os dispositivos móveis, com os dispositivos comunicados de forma geral, quais são esses riscos, quais são essas oportunidades trazidas. E é muito importante a gente perceber que dentro desse enquadramento a gente não tem uma visão apenas dos aspectos negativos que essa relação tem. Nós procuramos mapear e equilibrar de forma justa aquilo que as novas tecnologias trazem como oportunidades para essas crianças, né? Então a gente viu mais cedo a referência de que muitos pais, em função das relações de trabalho, em função de uma série de coisas, não acompanham alguns aspectos da vida das crianças ou desse contato. Num contexto brasileiro tem um agravante ainda. Nós temos o fato de que muitos pais entendem que a tecnologia é a forma de empoderamento dos seus filhos. Entendem que o filho acessar um tablet, um computador, a internet, é uma forma de que ele entre nesse universo da modernidade. Então, é um elemento também que a gente pensa nesse contexto mais amplo dessa relação. Vou passar muito breve sobre essa questão do contexto, apenas destacando que a gente teve cuidado de ver as diferenças de contexto, crianças de áreas urbanas, diferentes regiões. Nós não estamos aqui discutindo as crianças do ponto de vista da inserção em localidades distantes, né? Foram ouvidas basicamente crianças de capitais, porque quando a gente analisar os dados é importante perceber isso, né? Inseridas em configurações familiares as mais diversas. A gente tem hoje uma configuração familiar muito plural, então isso também interfere na forma como a criança vai se relacionar com esse processo. Então a gente vê o intenso nível de exposição à comunicação mercadológica, inúmeros depoimentos das crianças vão reiterar isso, vão trazer isso à tona. A criança se sente muito incomodada com o excesso de publicidade, de comunicação mercadológica a ela dirigida. Parece que ela não tem nenhum espaço onde ela possa ficar livre de publicidade. Vários depoimentos trazem isso. O nível de tolerância delas em relação à publicidade varia de acordo com os dispositivos. A gente percebe que ela se sente mais incomodada na internet do que na TV, até porque na TV muitas vezes ela pode sair de cena, ela pode trocar o canal, e, por exemplo, quando ela está vendo alguma coisa no YouTube e que entra um comercial, ela tem que ver aqueles 5 segundos, então ela se incomoda com isso. Ela está nas redes sociais e vem uma mensagem, então eles trazem muitos depoimentos também em relação a isso, né? Muitas crianças não conseguiram identificar a publicidade em sites de jogos. A gente perguntava em relação a isso, onde é que ela tinha acesso, por onde ela acessava a publicidade, e fica muito claro pelos depoimentos, vocês podem ver isso com mais detalhe no relatório, né, que a criança muitas vezes ela não percebe a existência da publicidade em vários sites, porque a gente foi olhar os sites que ela diz que utiliza e elas não reconhecem, então, a publicidade que está ali naquele site colocado. E aí a gente entendendo que na comunicação online a gente tem uma diversificação de formatos muito maior, a forma de abordar a criança, ela cria uma complexidade muito maior, então isso torna mais difícil que a criança identifique que aquilo é uma peça comercial. As estratégias mais comuns presentes na abordagem com crianças, né, em estudos anteriores, em que a gente viu destacado, e por isso mesmo a gente investigou um pouco mais essas estratégias, seriam as da repetição, demonstração do produto, a popularidade do apelo de pares, ou seja, eu colocar outra criança para ela ver, isso sensibiliza a criança muito. A figura das celebridades, né? Em vários países a gente tem crianças ou celebridades que trabalham em programas infantis, em programações infantis, elas não aparecem em comerciais dirigidos, em nenhuma peça de publicidade dirigida a criança. A gente tem também uma tendência, nesse contexto de convergência, quem é do mercado que sabe muito bem disso, né? De deslocamento em relação a uma visão do consumidor que só recebia informação para um consumidor que também participa, que também interfere, que é a figura do prosumer, e que trabalha muito numa linha dos afetos e não só da racionalidade, muito mais da persuasão.
né? Então, você tem também novos formatos em que a criança se torna um youtuber e ela vai fazer demonstrações de produtos, ela vai se envolver, ela entra no Facebook, ela vai curtir, compartilhar, ela vai participar desse processo e ela torna-se também um agente desse processo mercadológico, né? Muitas vezes até sem entender as devidas dimensões disso, né? É importante que a gente veja, a maioria dos estudos internacionais coloca que a criança não é capaz de entender as estratégias persuasivas nesse período ainda, e que ela começa a desenvolver esse entendimento nessa faixa de 8 aos 10 anos. Então, assim, ela já na fase de 9 a 12 anos incompletos, ela muitas vezes entende a diferença entre o que é uma mensagem comercial e o que é o entretenimento na TV, porque tem marcadores muito mais claros, mas muitas vezes o tipo de estratégia comercial que é utilizado ele não é percebido. Então, a gente tem que elas são capazes de identificar a mensagem publicitária em formatos mais convencionais, né, como eu estou dizendo aqui. É como os comerciais de 30 segundos, né, com abordagem de venda explícita. Os marcadores, referência a preço, local de venda, liquidação, né, ela facilita que a criança perceba que ali é um discurso de venda. Elementos muito explícitos, muito claros, definidos nesses termos, né? Então a gente coloca aqui, aqui a gente começa a trazer algumas falas das crianças para ficar mais interessante, né? Como vocês sabem que estão vendo uma propaganda? Pelo preço, por expor o produto e falar assim, tem promoção, não sei o quê, né? Então é essa linha que ajuda a criança a entender. A criança entende a publicidade como um elemento informativo. Para ela, predominantemente, ela capta essa dimensão da informação. Ela capta muito menos esse discurso persuasivo, né? Então, ela diz, a propaganda é tipo uma anunciação sobre um produto ou alguma coisa. Seria a divulgação daquela marca. E é muito interessante, a gente tem inúmeros depoimentos, eu não tenho como trazer aqui, mas os usos dos verbos, a criança fala, a publicidade informa, mostra, indica, avisa, e muitas vezes ela diz o que o produto é. Ela usa a expressão muito categórica, factual, que leva a gente a entender que, predominantemente, ela vê a publicidade como uma informação. Isso não quer dizer que outras crianças, algumas crianças, em número menor, né, não percebam também o nível de persuasão que a publicidade tem. Aqui a gente tem alguns casos, né, que demonstram entender que a publicidade tenta fazer comprar. Algumas, inclusive, usam a expressão marketing ser marketing. A publicidade só diz o que é bom e não diz o que é ruim, mas esse número é claramente bastante inferior na pesquisa em relação aos números que entendem apenas como uma informação. Outro destaque que eu acho importantíssimo é essa questão da localização que eu tinha falado há pouco. Onde a publicidade é postada é um elemento fundamental. Então, por exemplo, se ela está na programação, como é que eu reconheço uma propaganda? Interrompe quando eu estou como se está entre, né, se divertindo, assistindo o desenho que eu quero. Então, assim, a gente vai ver depois, esse incômodo é muito frequente. A criança reclamar de que ela é interrompida no lazer, né, no lazer dela, para ter que ver digamos assim, para ter que ver publicidade, né? E a localização é um elemento importante. Então, no contexto da internet, onde você tem uma pluralidade de formatos, onde a gente tem um deslocamento para novas modalidades, em que um dia um anúncio está numa posição, no outro dia ele está em outra, isso cria mais dificuldades para o entendimento da criança, né? E também um elemento importante, né? Esse aí da gente pensar em termos do que pode ser pensado do computatório para que as crianças também possam ter direito a ter uma informação mais clara na internet sobre a natureza comercial de determinadas mensagens. Também, aquela questão que eu falava, a gente tem muitas estratégias. Quer dizer, inúmeras estratégias. Tem a estratégia do personagem, tem a estratégia da fidelização de marca, a gente tem a estratégia relacionada ao uso de efeitos especiais, ao uso dos jingles. Então, algumas estratégias a gente percebe que a criança compreende melhor do que outras. Algumas elas, de fato, não compreendem. E isso está em sintonia também com pesquisas internacionais que trazem esse resultado. Comunicação implica em produção de sentido. Então, a criança produz sentido sobre aquilo que ela vê, mas ela produz diante de um contexto, diante de orientação, diante de um repertório cultural. É em cima disso que ela vai atuar, né? Então, a gente vê que muitas crianças reconheceram, tem muitos depoimentos em que a criança diz, a gente perguntava, a publicidade influencia, você acha que influencia você a comprar? Muito! Outros vão dizer, não influencia. Eu tenho dois tipos de depoimento.
Quando a gente pergunta para a criança se influencia o amigo, esses números são elevados, né, se elevam um pouco mais. Né, então a gente vai ter, eu tenho uma amiga que ela não pode ver nada numa propaganda que ela já vai pedir para a mãe dela. A gente tem vários depoimentos assim. E a gente sabe que é mais fácil identificar a influência no outro do que reconhecer a influência em cada um de nós. Né? Aqui também a gente vê o papel relevante do círculo de amigos. Né? Como o círculo de amigos, eles participam fortemente desse processo. A publicidade não atua isolado, como a comunicação mercadológica, ela não atua isolada, ela atua dentro desse contexto. Então eu tenho, porque é legal, porque todo mundo tem, então eu quero comprar, está na moda, está todo mundo usando, eu quero comprar. Agora, como é que você cria, a nível de país, essa presença tão forte desse desejo de compra? Né? Se fosse só as famílias individualmente, a gente não teria desejos tão coletivos disseminados. Então, é um elemento importante para a gente pensar. A gente tem depoimentos que revelam uma série de conflitos familiares que surgem a partir dessa relação, e isso também está em sintonia com várias pesquisas internacionais que mostram esse tipo de conflito, que evidenciam esse tipo de conflito. Então, eu tenho a criança que diz, né, aqui, às vezes eu tenho até vontade de ir embora e nunca mais voltar para casa. Né? Então, eles dizem que ficam chateados, ficam tristes, que ficam incomodados, que brigam com os pais. Ficar triste porque não tem alguma coisa, eu acho que isso não é em si alguma coisa grave. A criança tem que ter noção de limite, ela não pode ter tudo mesmo. Essa não é a questão. Mas quando eu começo a ter o desconforto da criança ao ponto dela começar a ter práticas e ter sofrimentos, né, como esse que você disse, que tem vontade de sair de casa e não voltar nunca mais, a gente tem que se preocupar um pouco. A gente tem, inclusive, um depoimento de uma criança na pesquisa que diz que pegou o cartão de crédito do pai, saiu para um shopping, e no caminho o pai percebeu que ela tinha saído de casa, esse pai trouxe essa criança de volta. Segundo o depoimento da criança, ela teria ficado 5 horas de castigo do lado de fora de casa, porque fez isso dessa forma. Quer dizer, eu não estou aqui avaliando a postura do pai, mas eu estou trazendo a situação e o depoimento da criança de como um conflito familiar importante, ele se constrói a partir desse tipo de apelo que é construído de forma tão intensa. Né? A gente tem também conflitos entre pares, né? Então, alguns sentimentos que as crianças revelam. Né? Você quer comprar aquele jogo e você não ganha, aí seu amigo vai e ganha. Dá vontade de esganar ele também, dá vontade de roubar ele. Então, eu tenho aí esse elemento, que é um elemento importante para a gente pensar desse tipo de sentimento que é levado a criança a ter, com esse tipo de mensagem em que coloca, que normalmente está associada àquelas mensagens que colocam que uma criança é melhor do que a outra, porque ela tem isso, não tem aquilo, ou de mensagens que colocam que ela só vai ser feliz, só vai ser bem aceita à medida em que ela tem a posse, o acesso a esse tipo de equipamento. Né? E um elemento importante nesse contexto em que a publicidade e a comunicação mercadológica está em todo lugar, é importante a gente pensar. A escola, né? A escola aí, ela está colocada como um espaço também mercadológico. A escola que é um espaço em que a criança deveria ser preservada desse tipo de comunicação. A comunicação sobre publicidade, ela deve entrar na escola como objeto de análise, de reflexão, de discussão, uma preparação para o consumo responsável, para um consumo sustentável. É o outro enfoque que tem que entrar na escola. E não esse tipo de enfoque mercadológico que deixa a criança exposta em todos os lugares da sua existência. Né? Então, em termos de oportunidades, a gente vê que a criança reconhece que algumas publicidades trazem conteúdos educativos, então isso seria algo interessante, que ela poderia se informar, veja novamente o enfoque da informação, como um elemento importante que ela reconhece que essa comunicação possa ter, né? O poder participar, né? Então ela acha interessante poder participar desse processo, né? E houve criança que não conseguiu identificar nenhum aspecto positivo. Né? Então você vê o depoimento aqui, eu acho que deve ter alguma coisa de bom. Eu pensando aqui, deve ter alguma coisa de bom, mas eu não consigo achar alguma coisa. Esse é o depoimento, mas a gente tem outras crianças que os depoimentos estão também na pesquisa, que revelam que ela entende, por exemplo, a criança que vai dizer assim, eu gostaria de ter a informação sobre o produto, porque vai que meu pai compra um produto errado para mim, eu quero um e ele compra outro. Né? Então, ela é o elemento do direito da informação que a criança tem nesse processo também. Como riscos, né, a gente vê aqui a questão da propaganda enganosa. E aí é interessante que, para a criança, às vezes ela classifica
como propaganda enganosa, propaganda que não necessariamente ela seria classificada nesses termos, mas é assim que ela se sente. Por isso que a gente usa sempre entre aspas na pesquisa quando ela classifica como propaganda enganosa. Por exemplo, o uso de efeitos especiais, como muitas vezes algumas delas não entendem, elas classificam como propaganda enganosa. Não todas, algumas crianças, né, classificam, né? Então, por exemplo, ou elemento referente à informação de preço. A gente tem aqui, né, a questão da discussão financeira como um aspecto importante desse processo. Então, a criança diz, na TV aparece o preço, que daí é barato e vai ao mercado, é muito caro. Às vezes a gente vê que é o entendimento dela em relação ao parcelamento, por exemplo. Ela não entende esse parcelamento direito, né? Ou, às vezes, se coloca uma promoção, ou, às vezes, ela diz que vai ter acesso, a propaganda faz uma propaganda de um determinado tipo de produto, a criança chega lá, era uma promoção, a promoção já acabou, ela não tem mais. Então, são questões que ela trata e traz aqui como propaganda enganosa, né? Esse outro elemento, né, conteúdos impróprios, acesso a conteúdos impróprios, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa pensar de forma muito cuidadosa, né? Às vezes, passa propaganda de sites pornográficos nos jogos, né? Se é a criança, né, falando. Tem várias propagandas que mostram um comportamento que não tem nada a ver com a gente. Já viu a propaganda de mulher dançando que não tem nada a ver? Né? Em relação a danos, que a gente tem aí a interrupção do lazer infantil, certamente esse foi o aspecto muito citado por todas as crianças, elas se sentem incomodadas, o depoimento disso, né? Eu odeio comercial, eu estou assistindo uma coisa que eu gosto, aí sai passa para o comercial, porque eu não pedi para passar. E os depoimentos, para mim, que é muito revelador, da dor de cabeça de tanta propaganda que passa, né? Mas não é só essa questão da interrupção, né? A gente vê outros elementos aqui, a visualização de conteúdo público, ou associada à visualização de conteúdo publicitário, os conflitos familiares associados ao desejo de consumo e o acesso a conteúdos impróprios, né? Prejuízo financeiro, algumas crianças dizem que compraram produtos e depois, muitas vezes no uso do celular, ela tem dificuldade de entender alguns mecanismos do celular, então ela aperta numa tecla porque ela tenta se livrar e ela não consegue dar propaganda e acaba comprando produtos, os créditos dela vão embora. Então isso é um exemplo de prejuízo financeiro. Invasão de privacidade, a criança diz assim, eu não entendo como é que eles conseguem meus dados, então como é que eles têm acesso aos meus dados, como é que eles entram em contato comigo direto por mensagens, né? Sentimento de ansiedade para consumir, vivência de situação de preconceito associada a padrões estéticos, né? Fatores étnicos, de gênero, de orientação sexual. E aqui eu tenho um depoimento, né? Ela tem um negócio e toda hora ela fica humilhando você porque ela tem aquilo. Isso é a relação dela nos grupos de pais, né? Ela chega e fala assim, vamos sair daqui, porque esse moleque não tem esses negócios assim. E como você se sente? Excluído, abandonado, né? Então eu tenho esse tipo de depoimento e em várias ocasiões a gente pensava, mas isso foi de alguma coisa que você viu na publicidade para tentar ver a conexão. E foi muito comum que a gente tivesse essas conexões reconhecidas pela criança, né? Bom, algumas recomendações, aqui eu queria colocar assim, muito claramente que eu não considero esse leque de recomendações exaustivo. Eu acho que aqui a gente dá alguns exemplos, algumas sugestões, alguns indicativos, mas eu não teria, inclusive, a ousadia de definir as recomendações integrais que precisam ser feitas para crianças e adolescentes concernentes a essa temática. Então, são alguns indicativos a serem discutidos com a sociedade brasileira, discutidos com os vários setores, e, evidentemente, a gente teve cuidado de dialogar com a própria legislação nacional, em especial no que concerne a questão da prioridade 1 da criança, né, e do adolescente, a ideia de que, em qualquer política, o princípio da proteção integral da criança, ele deva ser assegurado, e dentro também de uma política que entende que a criança não cabe, assim, a política não deve ser apenas uma política de proteção. Essa era a lógica, eu diria assim, dos estudos acadêmicos da década de 80 ou da década de 90, se falava só em proteção, proteção. De lá para cá, essa discussão ela tem amadurecido. A nível internacional, a gente trabalha não só com uma perspectiva da promoção ou da proteção, mas da promoção. Ou seja, eu tenho também que empoderar essa criança, eu tenho também que atuar na sociedade como um todo, empoderando essas crianças. Mas eu não posso esquecer que essa criança está numa relação desigual em relação à comunicação mercadológica, né? Então, desse ponto de vista, as políticas protetivas elas também são fundamentais. Então, assim, acho que é elemento fundamental que a comunicação mercadológica ela seja avaliada, ela seja pensada, porque tem um elemento muito importante que a gente tem que pensar aqui. A comunicação, ela não só é feita, essa comunicação que estimula o consumo exacerbado da criança, que traz valores questionáveis à criança,
ela não se dá apenas pela comunicação mercadológica e pela publicidade. Ela está muito presente na comunicação de entretenimento, nos tipos de narrativas. Então, eu tenho jogos, por exemplo, em que o próprio jogo ele se transforma, ele é um entretenimento, mas ele é uma peça publicitária. Eu tenho nas narrativas a ênfase no consumo como um único elemento que dá satisfação, alegria, prazer para as pessoas. Então, é preciso que se estimulem outras narrativas que construam, que trabalhem, que explorem outros conceitos, né? Então, acho que é importante ter essa fiscalização em relação a se realmente a comunicação de TV e também na web, em outros lugares, ela está cumprindo as exigências constitucionais previstas, né? Isso é um elemento fundamental. Um outro aspecto, né, eu acho que é fundamental que a gente defina, né, no plano de direitos humanos ou de políticas para a infância, que a gente estabeleça parâmetros para promover o acesso seguro para o público juvenil às redes sociais e às páginas de jogos. Eu acho que é fundamental ter um foco nisso e essa política ela tem que ser integrada. Se ela não for integrada, ela não dá conta desse desafio que a gente tem. E qual é a diretriz que segue essa política, né? É a ideia de eliminação de danos, diminuição de risco e maximização de oportunidades, né? Propôs junto ao Poder Executivo Federal, por meio aí dos vários agentes que a gente cita, um projeto de lei federal que estabeleça limites, vedações, linguagens e conteúdos autorizados ou não à publicidade infantil para os diversos dispositivos midiáticos, devendo toda peça publicitária pertencer ao sistema de autoclassificação adotado pelo MJ, passivo de responsabilização administrativa, civil e penal. Eu acho que essa é uma questão que, inclusive, pode ir à consulta pública. Achei ótima a ideia do ministro de fazer consulta. Eu acho que tem que discutir com a sociedade, tem que pensar com a sociedade brasileira essas questões, né? E pensar, então, fazer valer esse princípio da proteção integral a crianças e adolescentes. Esse é um elemento decisivo, reduzir drasticamente essa intensidade de publicidade que é dirigida à criança. E do ponto de vista da publicidade abaixo dessa faixa etária, com todas as questões de dificuldade de compreensão que a gente já identificou aqui, com base em vários estudos internacionais que a gente tem também, a gente defende que a publicidade para esse público menor ela deva ser proibida. Do ponto de vista também ainda do Estado, né, definir parâmetros acerca do dever de informar da publicidade. Como é que você realmente informa? Quais são os elementos que não podem faltar num anúncio? Né? No caso desse anúncio, eu estou pensando então nessa faixa de 9 a 12 anos incompleto. Né? Quais são os elementos que não podem faltar? Se é uma informação, isso tem que ter. Por exemplo, a gente exibiu um comercial para as crianças, que as crianças eram de um produto do setor de alimentos, é um suco que tem elementos, digamos assim, de açúcares e de conteúdos artificiais. No momento a criança é informada, tem que ter algum tipo de risco. Quer dizer, se o que a criança quer ser informada, ela tem que ser informada em todas as suas dimensões, também dos riscos à saúde que um determinado produto vem a trazer. Proibir a comunicação mercadológica de produtos não saudáveis em horários de proteção e ou associados à presença de conteúdos dirigidos à criança na radiodifusão e na web. Eu acho que isso é uma campanha que a sociedade brasileira tem realmente que abraçar, né? Quer dizer, por que tem que ser oferecido à criança produtos que prejudicam a sua saúde? Qual é o princípio de proteção à criança que está sendo respeitado nesse tipo de abordagem? Então, eu acho que a gente tem que pensar, torna-se mais complicado, assim, quando a gente fala em regular. É mais desafiador, é mais complexo, mas a sociedade brasileira tem que pensar com cuidado nessas possibilidades e ver como é que ela age nessa direção. Então, assim, é importante que pais, professores se detenham também nesse processo de orientação, de formação do consumidor, de formação de um consumidor mais consciente, né? Que a criança seja informada sobre os seus direitos, sobre o tipo digamos assim, de estratégias que são usadas, em especial nas escolas. Então, acho que tem que se pensar essas questões também. Para os anunciantes, para os publicitários, eu acho que a gente tem que apostar também no compromisso em relação à criação de publicidade que priorizem a pluralidade de raças, etnias, padrões corporais. A gente apresentou uma publicidade às crianças em que havia esse perfil de diversidade. E os depoimentos das crianças foram muito claros em relação a como isso é valorizado, como elas acham isso bacana. E como a gente perguntava, mas isso é o que está presente realmente na publicidade? É isso que está presente de forma mais comum? E elas diziam que não, que aquilo ali é uma exceção. Mas elas acham super bacana quando tem essa diversidade, né? Eu queria mostrar a minha equipe, fazer um agradecimento à minha equipe em relação a esse trabalho, que foi um trabalho que demandou da gente mais de um ano de pesquisa, de investigação e de reflexão.
e colocar o seguinte, as crianças, elas precisam continuar a ser ouvidas. Então, fica também o meu depoimento aqui, para que tudo que diga respeito à forma como a gente vai conduzir esse processo, inclusive a consulta pública, ela seja feita também dirigida às crianças, usando uma linguagem que ela entenda, usando a possibilidade que ela efetivamente participe desse processo e que novas pesquisas também sejam desenvolvidas, porque, como eu disse, nós fizemos 5 pesquisas em uma. Eu tenho consciência de que o desafio foi muito grande e a complexidade aí desses dados todos ela é muito desafiadora para a gente decifrar tudo. Espero que isso possa colaborar realmente com políticas públicas aqui no Brasil. E aí fico à disposição de vocês para o debate, agradecendo muito aí a paciência de ouvir tanto tempo, tantas falas de vocês. Muito obrigada.